Acho que eu vou tirar a máscara um pouquinho. Já que o pessoal já desceu, já tem um tempo. Está mais bonito assim, não fica? Que nem a Liz, minha neta, ela fala assim, eu sou muito linda. Eu sou perfeita. Era engraçada. Misturo português com inglês. Queridos, como Deus é bom. Se nós pudéssemos viver tudo de uma forma mais ampla, conhecendo Deus, como a Bíblia diz, conhecer Deus, como nós temos pregado, conhecer Deus, nós nunca retrocederíamos, nunca abandonaríamos a presença do nosso Pai. Nunca. Então, conheça Deus verdadeiramente e você jamais se afastará dele. Como crendo no novo de Deus, como nos dias de Elias, comecei a ler um pouquinho, ouvir um pouquinho, sobre Elias. E Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta, que fez vários milagres. Mas ele era, primeiro item, mas ele não era um super-homem. Ele era uma pessoa como você e eu. Ele confiou em Deus, fez sua vontade e Deus o usou para fazer grandes coisas. Nós também podemos ser usados por Deus, como Elias foi. Nesses estudos desse mês com a vida de Elias, nós vamos aprender muitas lições. E podemos falar de vários outros homens de Deus também, que nós vamos aprender muitas lições. Por isso a Bíblia foi escrita para nos ensinar. Para mostrar o exemplo de tudo que eles viveram. Mas não é que eles fossem, como eu disse aqui, super-homens. Eles não eram seres espirituais de outro planeta. Eles eram como nós, sujeitos às mesmas paixões, tristeza, medo, frio, calor, fome, tudo igual. Mas eles conheciam Deus. Aí está a diferença, conhecer Deus. Por quê? Porque conhecendo Deus você vai ter como falar, intimidade. Aí você fala, Deus, eu confio em Ti, eu sei do Teu poder, eu sei da Tua capacidade e eu confio em Ti. E aí então Deus faz. E nós fazemos muito através de quê? Da oração. A oração tem poder. A oração é a arma mais poderosa que Deus tem nos dado para nos chegarmos a Ele. Já foi falado aqui hoje que o véu foi rasgado, nós estamos livres. O homem e Deus não precisa do pastor, não precisa de nada no meio. É você e Deus, no nome de Jesus, o intermediário. E o Espírito Santo que vai interceder por você junto do Pai, o seu clamor, o clamor do seu coração. Essa semana eu vi uma pessoa num local que eu fui fazer um exame, e eu vi ela falando, eu estava indo com ela para a sala, e ela falou para as outras meninas, vocês compraram pão? Me dá um pedaço de pão hoje. Era 7 horas da manhã. Aí eu parei para ela assim, aí ela falou assim, não é justo eu pedir? Aí eu falei assim, claro, a Bíblia diz que pedir e dar-se-vos-á. Você pediu, você vai receber. Assim somos nós com Deus. Pedimos e recebemos. Mas também Tiago diz, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, queridos, a sintonia da oração, do clamor e da obediência à palavra de Deus estão ligadas.
Às vezes nós queremos clamar, mas não queremos obedecer. Então, existe uma conexão do pedido, do clamor, com a obediência a Deus. Então, eu não posso pedir, Deus, prospera a minha vida, Deus, faz isso, me dá se eu não sou fiel a Ele. Naquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel e obedecê-lo. Ele pode abençoar? Pode. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas eu não posso pedir e exigir que Deus faça. Exigir, entre aspas, né? Que Deus faça. Porque eu preciso estar obedecendo a palavra. Então, você crê que a oração tem poder? Amém? Amém mesmo? Então, vamos orar mais. Vamos clamar. Quanto mais oramos. Tiago 5, 17, 18 diz, mostra que Elias era uma pessoa normal, mas ele sabia que a oração tem poder. Ele orou fervorosamente e com fé, e Deus atendeu sua oração. A Bíblia diz, a Bíblia diz, não sou eu, que quando oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende nossos pedidos. A Bíblia diz, se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? A apóstola já pregou aqui mostrando o grão de mostarda. É igual do tamanho da cabecinha de um alfinete. E a Bíblia diz, se nós tivermos fé como o tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer, monte, lança-te no mar, assim será. Que isso, pastor, apóstolo? Mas é o que a Bíblia diz, não sou eu. Se a Bíblia diz, pode dizer até como aquele homem na rua, né? Que estava lá, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é grande, Deus é grande. E um homem passava todo dia, ele falava, ele falou. Aí teve um dia que aquele homem rico, alguém falou, você é um burro, um pobre, fica aí gritando, Deus é bom, Deus é bom. Eu só te vejo sentado aqui na cadeira, na calçada pedindo esmola. Como que Deus é bom se você vive assim? Aí ele falou assim, eu falo que Deus é bom, Deus é poderoso. Não, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Por quê? Porque Ele abriu o mar vermelho para o exército de Israel passar. E você é um burro mesmo. Você não sabe que existe um tempo em que as águas baixam e por isso Israel passou? E então eles passaram com água, né, nas canelas porque é um fenômeno que baixa as águas. Aí ele falou assim, então meu Deus é mais poderoso ainda do que eu pensava. Você é louco? Sim, porque depois, se era água pela canela, pelo joelho, e eles passaram, como que veio os cavalos e os cavaleiros e os soldados do Egito e todos morreram nas águas, pelas águas na canela. O meu Deus é mais poderoso do que eu pensava. Aplauda ao Deus que pode e é o que faz grandes maravilhas. Este é o Deus de Elias, de Moisés, de Davi, de Abraão. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então Tiago diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Esse é o nosso Deus, é o Deus de Elias. Nós tivemos uma experiência, não sei aqui quem lembra. Nós tínhamos uma programação na praça de Rocha Miranda, ao ar livre, praça, né? E tinha um palanque, montamos o som e ficamos nas ruas distribuindo folhetos e convidando para concentração na praça. E de repente o céu fechou e ficou, né, escuro e nós falamos, acabou a programação, vai vir uma chuva que vai atrapalhar tudo.
E nós entramos numa Kombi que tinha lá do Tigumercindo, e entramos na Kombi, ficamos lá orando, um grupo evangelizando, e um grupo orando lá dentro da Kombi: Senhor, não deixa chover, Senhor, para a chuva aqui nesse lugar, para a chuva. Irmãos, eu sei que vocês acreditam, né, que eu vou falar. Nós começamos a programação sem um pingo d'água. Olhava para Honório Gurgel, via a chuva caindo. Olhava para Madureira, via a chuva caindo. Em Rocha Miranda não chovia. Não chovia. Nós fizemos a programação, cantamos, pregamos, fizemos apelo, oramos e terminamos. Quando nós terminamos e guardamos tudo correndo na Kombi, a chuva desceu. Aplauda esse Deus. Esse Deus é tremendo. Ele faz essas coisas hoje também. E eu poderia contar aqui muitas coisas dos milagres que Deus tem feito nesses dias. Então, queridos, Elias orou e pediu chuva, parou, mandou parar e parou, depois pediu e veio. A oração traz intimidade com Deus. Passamos a conhecê-lo mais. Quando você fala mais com uma pessoa, eu conheço mais a Marcela e o André do que muitos aqui. Por quê? Porque eu falo com eles todo dia. Outros eu conheço menos, mas quem a gente fala sempre, você conhece. Sabe as reações, sabe os gostos, sabe o que pensa, o que não pensa. Não é verdade? Concordam comigo? Não vou fazer igual o pastor John, não. Concorda? Então, queridos, o que a gente faz? Tem que estar conhecendo Deus, porque aí eu sei quando Ele se agrada de mim, quando Ele não se agrada de mim, o que Ele gosta que eu faça, o que Ele não gosta que eu faça. Aí eu sei quem Ele é, porque eu vejo Deus na minha oração, eu falo com Deus na minha oração, na minha intimidade com Ele. E essa intimidade, então, vai fazer com que grandes coisas aconteçam, o novo de Deus venha sobre as nossas vidas. Passamos a conhecê-lo verdadeiramente. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. Deus respondia às orações de Elias e Ele também responde às nossas orações. Se você quer ver o poder de Deus em sua vida e o novo de Deus, ore muito mesmo. A Bíblia diz, Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então, queridos, ore e entre na presença de Deus. Segundo ponto, não vamos alongar muito, né? Tem a Santa Ceia também. Em tempos difíceis, Deus faz milagres e supre seu povo. Quem tem sido suprido nessa pandemia? Quem tem visto milagre nessa pandemia? Irmãos, nós que somos líderes, a gente tem, né, um pouquinho da vida de quase todos, né? Porque os pastores sabem, os discipuladores, a gente vai sabendo o que está acontecendo. E a gente tem visto como Deus tem agido. Como Deus tem suprido com causas na justiça, com salários novos, com empregos novos, com casas, carros, com recursos para viver, sem ficar, né, faltando aquilo que é o suprimento básico para as famílias. Isso é a mão de Deus agindo. Tempos difíceis, tempos de carestia, tempos de fome para muitas famílias, para países que a gente vê, né, através das postagens do Facebook, das reportagens da mídia, que não, né, coloca tudo, mas a ONU mostrando as crianças morrendo na África, a fome que está tomando conta de várias partes do mundo. É Laura Elias, está aí? Ah, baixinha, está aí. Tudo bem, querida? Bom. Essa guerreira, né? Estava aí ontem no projeto, não estava? Fazendo comida. A Maria José Barros está aí, não? Ah, ali, ó. Fica em pé aí, Maria José.
80 anos. Fica em pé, Laurelias. Ó, tudo velhinhas. Oh, desculpa, velhinha, não. Quem mais estava na cozinha ontem? Cláudio Moisés, Kátia, cadê? Neuza, fica em pé, olha só. Senhoras, Cláudio Moisés, quem é que está lá em pé? Hã? Vivi? Tânia Ferreira também, né? A Tânia Ferreira, trabalha no hospital, mas vem para cá. Cláudio Moisés e Kátia estavam ontem também, não são anciãos não, né? Mas a Nilda também, cadê a Nilda? Está aí, a Nilda também, ó. Estavam no projeto ontem fazendo comida para servir as crianças, né? Então, glória a Deus por essas queridas e outros que trabalham nas crianças, cuidando, Ana Paula, Ronaldo, Camila, Lenizete e mais outros, o Ricardo, fazendo comida também. Ricardo deve estar trabalhando hoje, né? Não está aí? Ah, está aí, Ricardo também, né, Ricardo? Faz a comida gostosa. A Patrícia Torres, que coordena, né, a parte da cozinha. Ana Paula e Ronaldo estão aí? Está ali, Ana Paula e Ronaldo, né, coordenam as crianças. E outros... Hã? Eu falei já. Então, outros que trabalham, né? Graças a Deus por esses queridos irmãos que servem e fazem com alegria, né? Então, os anciãos a gente destaca porque é um esforço maior, né? É um trabalho, um esforço maior. Maria José, com 80 anos, está ali servindo. Então, nos dias de crise, né? E quem já passou por crise aqui, financeira? Acho que pouca gente levantou a mão, né? Mas tudo bem. Não tem problema não fica com vergonha não. Porque eu já passei momentos muito difíceis. E eu vou contar só para poder estimular a tua fé, para ver como Deus é poderoso. Quando nós morávamos em Portugal, devido à desobediência e erro de algumas pessoas, nós ficamos sem dinheiro para pagar a casa, o aluguel da igreja e manter a obra de Deus. E nós ficamos desesperados, entre aspas. E eu lembro que eu descia, eu morava numa casa de dois pavimentos, eu descia todo dia de manhã, e eu ia para a sala, chorava, gemia, me ajoelhava e chorava diante de Deus para Deus fazer um milagre. Isso realmente era um peso muito grande. Toda a responsabilidade de uma igreja e pessoas que abandonaram, largaram e tiraram recursos. E Deus nos deu uma solução. Nós tínhamos uma casa aqui em Marechal Hermes, muito boa, um terreno grande, uma casa grande, com meia água do lado. E nós vendemos essa casa, conseguimos vender. E levamos o dinheiro para lá. Foi a direção que Deus nos deu. E com o dinheiro, eu comecei a comprar, né, carros e vender carros. E Deus deu essa solução e nós começamos a ter recursos e começamos a pagar tudo. Ainda chegamos a abrir uma agência de carros, de tão como Deus operou e como Deus fez milagres. Não vejo que foi a minha mão, foi a mão de Deus em nosso favor ao clamor que nós tínhamos feito diante dele. E depois nós conseguimos ainda comprar outro apartamento aqui, com o dinheiro que nós ganhamos lá. Depois, né, veio um tempo que acabou tudo aquilo. Falei, Senhor, acabou tudo? Ficamos sem dinheiro de novo? Acabou. E eu lembro que quando, né, não, antes disso, a gente veio nesse tempo ainda, antes disso, a gente veio ao Brasil para o Samuel casar e a Sabrina. E eu lembro que nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós ganhamos tudo. Tudo. Convite, festa, bolo, filmagem, fotos, ganhamos tudo. É Deus que supre ou não é? Ou nós confiamos ou não?
Então, quando está tudo bem, a gente acha que é o nosso salário, que é a nossa competência, que é a nossa capacidade que está conseguindo. Mas quando você fica na dor, na crise, aí você vê que é Deus agindo, não é você. E aí você então começa a abrir os olhos e a ter mais experiências para poder valorizar. E depois, então, nós voltamos para Portugal, Samuel casado, e eu lembro que nós entramos em casa, e eu tinha que fazer a primeira compra de mercado para nós e para ele. E eu fui para o mercado pertinho de casa, com 80 euros só. E tem que catar assim um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. E eu fiquei apavorado. E continuei chorando, clamando, chorando e clamando. Samuel fazendo faculdade ainda, mas Deus não deixou faltar nada. Tivemos recursos para continuar pagando tudo e sem nenhum problema. Depois, começou a vir novos tempos difíceis. E nós tivemos algumas dificuldades, mas nunca deixamos de cumprir os compromissos com a igreja. Os aluguéis foram todos pagos, tudo direitinho. Deus foi mandando recursos de outras maneiras, de outras formas. E Deus supriu, através de outras pessoas também, que receberam de Deus para suprir a obra. Mas você precisa orar e obedecer. Fazer o que Deus manda. E para contar a última experiência, para não demorar mais. Há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, 7, não sei quanto tempo já tem esse ar-condicionado aqui, mas já deve ter uns 5, 6 anos, né? Acho que é mais, né? Mais tempo. Então, antes de ter o ar-condicionado, veio aqui um bispo pregar. E estava aqui as igrejas da cobertura, e ele fez um desafio, um alvo, de nós, de levantarem uma oferta para mim, para a apóstola, para nós comprarmos uma casa, dar entrada numa casa. Ele fez, eu não proibi de fazer, ele quis fazer, ele fez. E deu, naquela época, em dólar, era $1.000 a oferta. O dólar estava R$2. E o total deu $55 mil, que daria R$110 mil na época. E nós íamos receber os R$110 mil, isso há 8 anos atrás, 9, não sei. Mais um pouquinho, né? 10 anos, 11, por aí. E aí, quando nós íamos receber, eu lembro que a apóstola virou para mim e falou assim: Samuel, eu sinto direção de Deus, se você concordar, nós vamos devolver esse dinheiro para a igreja. Eu falei, se Deus está falando, amém, vamos devolver. E eu lembro que quando eu dei a notícia aqui, o Edson Ventura estava sentado aqui na primeira banco aqui, onde a Marcele está, e ele levantou e deu, glória a Deus! Falar nisso, essa noite eu sonhei com você e com o Miguel. Sonhei que o Miguel estava andando aqui na Praça de Honório, e eu ia andando e olhando, e eu falei assim, Miguel, o que você está fazendo sozinho, Miguel? E aí fiquei olhando, e ele andando sozinho, já era de noite, assim, ele andando, e de repente alguém passa, você viu o Miguel passando? Viu o Miguel passando? Não, ele está indo aqui no ponto de ônibus esperar a Jaqueline, a mãe dele. E o Edson fazia sempre isso, né? Eu lembrei aqui agora. Eu sou difícil lembrar sonho, mas lembrei aqui agora por isso que eu falei do Edson. Então, queridos, Deus faz milagres. E nós devolvemos isso para a igreja. E o que aconteceu? Acho que eu já contei aqui, eu não sei, não lembro se contei, mas naquela fase difícil da pastora Marcele, nós ficamos com uma situação muito difícil, financeira. Tivemos muitas dificuldades, endividamentos, devido ao erro e o pecado de pessoas. E nós ficamos endividados. E eu lembro que, novamente, eu chorava diante de Deus. Eu estou falando isso para vocês saberem que nós também passamos lutas e privações, para vocês não acharem que a gente está sempre assim, ó, está tudo maravilha. Não, não. E nunca
abandonamos a obra. Não paramos nem um dia. Nunca. Nunca. E eu lembro que então as dívidas se amontoaram e já estavam em 70 e poucos mil reais. E um dia eu estava dormindo e a apóstola estava viajando, não estava aqui. E ela me ligou de manhã e falou assim: Samuel, eu acordei, ela falou assim: Deus nos deu uma oferta que vai pagar toda a nossa dívida de 70 e poucos mil reais. Nós tínhamos doado 110 mil, 70 mil. Depois eu fiquei com mais uma dívida de 40 mil. E uma pessoa emprestou esse dinheiro. E depois essa pessoa chegou e falou assim: Deus mandou eu te dar esse dinheiro de oferta. Você não precisa pagar. 70 mil com 40 mil. Quanto dá? Quanto dá, gente? 110 mil. Aplauda o Senhor. Não estou querendo estimular você a fazer dívida. Foram consequências da vida. E Deus honrou porque nós semeamos o que nós não tínhamos para semear. Você ganhar 110 mil e semear 110 mil, para ter uma semente, uma colheita grande. Então, sempre faça em obediência e amor a Deus. Acabei que eu falei que não ia demorar, não? Mas é assim mesmo, as coisas vêm. E eu quero então caminhar para terminar. Então, o texto bíblico de 1 Reis 17, 1-4 diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então Elias estava num tempo de crise, de carestia, falta de água, falta de alimento. E Deus, depois dessa palavra, ele foge e vai para um lugar onde tinha um ribeiro de água, que Deus dava água para ele e mandava os corvos levar comida para ele. Quem é que dá ordem aos animais para levar comida? Só Deus. Então Deus pode dar ordens para que até pessoas levem o alimento para sua casa, levem o alimento através dos animais, como foi o caso. O nosso Deus não tem limite para agir. Ele age conforme Ele quer, da forma que Ele quer. E nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Crê tão somente e verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. E assim acontecia o sustento dele. E depois então, foi, pois, e fez. Depois ele saiu daquele lugar, que começou a acabar a água. E ele saiu daquele lugar e foi para Sarepta. E chegando lá diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se. Já falei isso, já li, já falei. Aí depois ele diz: dispõe-te agora, vai para Sarepta. Veio outra palavra do Senhor, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei. Quem ordenou? Deus. A uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva que te dê comida. Ele não podia ter escolhido alguém com mais grana, mas escolheu uma viúva para dar a comida para o profeta. Então eu estou querendo focar que Deus não tem limites para fazer. Ele faz como Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer. Pode ser pobre, viúva, pode ser rico, pode não ter nada. Ele faz o milagre conforme Ele quer. E o suprimento vem. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te,
uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado do pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, o último bocado de farinha e aquela mulher tinha, ela ia fazer para ela e o filho comerem e morrerem, porque não tinham mais nada. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. O profeta diz: traz para mim e depois para você e para teu filho. Olha a obediência dela e a palavra de fé que ele tinha e conhecimento. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vem a promessa, ouça: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque tinha parado de chover. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus dos milagres, o Deus que pode transformar um pouco de farinha em farinha e pão para muitos dias, uma botija acabando, azeite para muitos dias. Assim pode acontecer com cada um de nós. Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus. Enquanto esteve escondido de Acabe, que era o rei, Deus o sustentou milagrosamente com a ajuda dos corvos. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente das águas. Deus também sustentou uma viúva muito pobre que ajudou Elias, fazendo sua farinha e seu azeite se multiplicarem. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Todo sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos onde vamos encontrar sustento, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. Quando nos dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos. Crê nisso? Mesmo quando a situação parece impossível, aí é que a gente vê que Deus está agindo. Deus mostra o seu poder de onde não existe possibilidade de existir. Isso prova que é Ele agindo mesmo, e não as estratégias humanas, mas é Ele fazendo o milagre. E nós queremos, nesta manhã, profetizamos o novo de Deus com milagres na vida e família de todos os que verdadeiramente crerem no poder de Deus através da oração. Fica de pé. Aqueles que creem e querem o suprimento de Deus sobre a sua vida. Aqueles que creem e querem o milagre de Deus na sua vida. Todo e qualquer suprimento, seja ele qual for, Deus vai realizar. Levanta as suas mãos. Pai, profetizamos as bênçãos do suprimento sobre cada casa. Os milagres venham acontecer de forma sobrenatural. E que o teu povo veja que a tua mão agiu. Que a tua mão foi em favor deles. E em cada casa
venha a fartura. Em cada casa venha o suprimento. Em cada casa venha os milagres sobrenaturais do suprimento, do alimento e dos recursos necessários para que todos possam viver bem, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Nós oramos profetizando estas bênçãos na autoridade do nome de Jesus. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Por isso profetizamos e declaramos: Deus há de operar milagres. Receba e creia e ore e declare na autoridade do nome de Jesus sobre sua vida, sobre sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Aplauda ao Senhor, o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, o Deus que tudo pode. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Pode sentar. Declare isso agora. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, aquele que é e que há de vir, aquele que é e que há de vir, o seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Creia no milagre. Deus de milagres, aquele que é e há de vir, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é e que há de vir, aquele que é e há de vir. Oh, seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Deus de milagres. Creia e receba o milagre de Deus sobre a sua vida. Antes da Santa Ceia, nós vamos continuar falando e vai ter milagres de cura, milagres, outros milagres. Mas eu quero compartilhar rapidamente. Esses meses passados eu venho passando alguns problemas de saúde. Eram umas dores abdominais. Eu não compartilhei, não falei. E ficamos preocupados, achando que era alguma doença ruim. E comecei a fazer alguns exames. E os exames estavam dando algumas alterações. E nós continuamos fazendo outros exames. E depois de um tempo, tivemos que fazer essa semana uma endoscopia e uma colonoscopia. E muito preocupados, né? E eu não tomei nenhum remédio, não fui a médico para tomar nenhum remédio em relação ao intestino, barriga, estômago, nada. E graças a Deus, não tem nada, né, sério, nada preocupante. A única coisa que o médico viu foi uma úlcera cicatrizada no meu estômago e que Deus curou, porque eu não tomei nenhum remédio, não tomei nada. Então as dores abdominais cessaram já há alguns dias, algumas semanas. Mas Deus
que operou o milagre. Então nós vamos, domingo que vem, falar da cura e de ressurreição de sonhos. Então, mas eu quis falar logo hoje para estimular a sua fé. De domingo que vem, receber o milagre da sua cura. Ou essa semana já, quem crê já vai recebendo, em nome de Jesus, o milagre da sua cura. Amém? Amém, Marcelo? Amém. Queridos, vamos orar. Os pastores podem vir para aqui. Vamos orar. Pai, a Santa Ceia, queridos, é uma ordem na palavra. A Santa Ceia não é uma invenção da igreja. A Santa Ceia foi instituída lá no Antigo Testamento. Não era a Santa Ceia. Mas Jesus, quando realizou a última ceia, Ele fez. Então, nós também obedecemos a palavra que diz: façam isso em memória de mim. Memória de quê? Do seu sacrifício na cruz, da sua morte, do seu sangue que foi derramado por nós. Fazer isto em memória de mim. E Paulo também diz para fazer uma análise, né, de si mesmo, daquilo, e confessar os pecados, se humilhar, se arrepender, para não tomar indignamente a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, consagramos esses elementos: pão, símbolo do teu corpo, e o cálice, símbolo do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o sangue da nova aliança, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Nós, Senhor, pedimos, santifica, e que toda a igreja, ao comer e ao beber, que sejam abençoados, fortalecidos, através deste cálice e deste pão, em nome de Jesus. Amém, amém. Os que estão em casa também, se tem a Santa Ceia aí preparada, seja abençoado em nome de Jesus. E os milagres que falamos, eu esqueci de falar para você que está online, foi um erro meu, mas você também que está em casa, receba o milagre, em nome de Jesus. Amém. Podemos distribuir, queridos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos coroamos. coroamos
do teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagre todo o seu ser a ti. Consagre toda a sua vida. Não se preocupe com o teu passado. O Senhor Jesus, pelo sangue dele, já te perdoou. E a Bíblia diz que ele não se lembrará. Vai ser lançado no mar. Todo pecado foi esquecido por ele. Isso é perdão de Deus. Isso é o perdão de Deus. Portanto, você é livre para viver uma nova vida. Renove a sua aliança com ele. Diga: Senhor, eu te amo, te amo, te amo, te amo. E eu quero renovar a minha aliança contigo nesta manhã, declarando o meu amor a ti, declarando o meu desejo de te honrar, te adorar e te servir para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos receberam? Alguém deixou de receber o elemento? Todos receberam? Amém. Podemos então, queridos, com gratidão, amor, honra e glória ao nosso Deus, comer e beber pão, símbolo do corpo, e o cálice, símbolo do sangue do Cordeiro, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Comamos e bebamos com ações de graça. Senhor, abençoa o teu povo, que renovou a aliança contigo, renovando a aliança uns com os outros, com a igreja, com a família. Este momento seja marcado em cada coração, diante de ti, para que o teu nome seja honrado, glorificado, e o teu povo seja abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, como diz a tua palavra. Que se concretize na vida da igreja, os que estão aqui presentes, os que estão online, os que vão ver esse vídeo depois, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém.